Tem dias em que você acorda e algo dentro parece fora do lugar. O espelho não devolve mais o mesmo olhar. As metas que antes te moviam agora soam vazias. E lá no fundo, uma pergunta começa a sussurrar. Essa é mesmo a vida que eu queria viver? A maioria ignora essa pergunta. Dá play na rotina, abre o celular, finge que está tudo certo, mas você está aqui. E isso já diz muito. Nietzsche dizia que a segunda vida começa quando você percebe que tem só uma. E essa frase, por si só, já muda tudo, porque a maioria vive como se tivesse tempo de sobra, como se daria para começar depois da faculdade, depois da promoção, depois que os filhos crescerem. Mas esse depois é uma ilusão que nos rouba o agora, e o agora é tudo o que você tem. Não é fácil encarar isso. É mais simples seguir o script, agradar, obedecer, entregar o que esperam, mas viver assim é trair a própria alma. Você sente, mesmo sem saber explicar, um incômodo sutil, um cansaço que não passa, uma alegria que nunca chega. É o seu verdadeiro eu batendo na porta, não para te cobrar mais esforço, mas para te convidar a viver com presença. Se você sente que algo está despertando aí dentro, que essa rotina já não te representa, você está no lugar certo. Aqui no canal temos conteúdos que falam direto com quem está cansado de sobreviver e quer de fato viver. Se inscreva e acompanhe. A vida de verdade começa quando você decide que não vai mais se contentar com menos do que é real. Existe um tipo de desconforto que não grita, ele se instala aos poucos. Começa com a sensação de que algo está fora do lugar. Depois vem a falta de entusiasmo, os sorrisos forçados, os compromissos que você cumpre só por hábito. E de repente, você percebe que está vivendo no piloto automático. Nietzsche enxergava isso como um dos maiores perigos da existência. Viver sem jamais ter acordado para a própria verdade. Você segue fazendo o que esperam. Cumpre horários, repete frases, entrega resultados. Mas por dentro algo silencia. É como se uma parte de você estivesse se desligando. E não é cansaço físico, é alma sufocada. É o peso de uma vida moldada para agradar, não para ser vivida. A verdade é que você foi treinado para obedecer, não para sonhar, para seguir um caminho já pavimentado, mesmo que ele não leve a lugar nenhum que faça sentido para você. E esse seguir o caminho é o que Nietzsche chamava de morte em vida, uma existência programada, previsível, sem margem para autenticidade. O problema é que quanto mais você adia o confronto com a verdade, mais ela cobra o preço. Primeiro emocional, depois físico, depois existencial. E aí vem as perguntas difíceis. E se tudo isso for em vão? E se eu nunca viver de verdade? Essas perguntas assustam, mas são também portas. Portas para um outro tipo de vida. Uma vida que nasce quando você para de mentir para si. Você não está fraco, está começando a acordar. E esse despertar, apesar de doloroso, é o primeiro passo para construir algo que seja realmente seu. Desde cedo você foi ensinado a seguir regras, buscar estabilidade, cumprir expectativas. Estude, trabalhe, case, produza. Mas em nenhum momento alguém perguntou: isso faz sentido para você? Nietzsche via essa estrutura como uma armadilha silenciosa. Um sistema que premia a obediência e sufoca a autenticidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se encaixar. Se molda, se cala, se adapta. Não porque quer, mas porque aprendeu que ser aceito é mais seguro do que ser verdadeiro. E é aí que começa o distanciamento de si mesmo. Aos poucos você deixa de viver, apenas funciona. Você não foi ensinado a sonhar com profundidade. Foi treinado a desejar o que todos desejam, a desejar o que é possível, o que é seguro, o que é visível aos olhos dos outros. Mas a alma não se alimenta de segurança, ela se alimenta de sentido. E quando esse sentido falta, a vida começa a perder cor. Talvez por isso tantas pessoas pareçam cansadas mesmo sem ter feito esforço. Talvez por isso, no meio de uma festa, alguém se sinta só. Talvez por isso, mesmo com tudo aparentemente certo, ainda exista um vazio que nenhuma conquista preenche. Viver de verdade exige coragem. Coragem de sair do roteiro, de decepcionar quem esperava outra versão de você, de arriscar um caminho onde não há garantias. Nietzsche chamava isso de afirmação da vida. Aceitar o risco de viver como quem está ciente de que o tempo é curto, e justamente por isso, precioso. Você não está quebrado por se sentir fora do lugar. Está lúcido, e essa lucidez pode ser o começo da sua liberdade. Liberdade é uma palavra bonita, mas rara de ser vivida de fato. Muitos dizem querer ser livres, mas o que realmente desejam é conforto com aparência de escolha. Nietzsche foi direto ao afirmar: ser livre é estar disposto a arcar com as consequências de viver com autenticidade. E isso assusta, porque ser livre é não ter mais a quem culpar, é não esperar mais por um salvador, é assumir que a sua vida, com todas as dores e alegrias, está nas suas mãos. Quando você desperta para essa verdade, algo
muda. Não dá mais para viver culpando os outros, o passado ou o sistema. Você percebe que o mundo não vai te dar permissão para ser quem você é, que ninguém virá te resgatar de uma vida que você mesmo construiu. E isso dói, mas também liberta. É nesse ponto que muitos recuam, porque a responsabilidade assusta mais do que a prisão. A prisão tem rotina, tem garantias. A liberdade, não. Ela exige escolhas. Ela exige presença. Ela exige que você encare o espelho e diga: agora sou eu por mim. E quando você aceita esse pacto com a própria alma, você começa a agir diferente. Passa a dizer não com mais firmeza. Passa a escolher com mais critério. Passa a viver com mais urgência. Não para impressionar, mas para ser fiel. A esse ponto Nietzsche entendia que o peso da liberdade era real, mas também sabia que é esse peso que transforma uma existência comum em uma vida que vale a pena ser vivida. O que te sustenta não é a certeza, é a decisão de continuar sendo real, mesmo sem garantias. A maior parte das pessoas não percebe que está morrendo por dentro. E isso não acontece com um grito, acontece em silêncio. Um café tomado sem gosto, uma conversa repetida sem alma, uma segunda-feira que se parece com a próxima. O mundo moderno ensinou que sobreviver é suficiente, que ter um salário, manter uma aparência e seguir um cronograma já é viver. Mas não é. Nietzsche chamaria isso de morte em vida. Quando você se afasta tanto de si que nem sente mais o que perdeu. Você não chora, não explode. Você apenas para de sentir. Vai perdendo o encanto pelas pequenas coisas. Vai se acostumando a não sonhar alto. Vai aceitando a mediocridade como normal. Vai deixando a alma adormecer aos poucos, enquanto o corpo segue funcionando. E o mais perigoso é que ninguém percebe. Você parece bem, está tocando a vida, mas por dentro algo está apodrecendo, porque viver sem significado, sem paixão, sem presença, é um tipo de suicídio lento. E o pior, é um suicídio aceito socialmente. As pessoas te aplaudem por estar se mantendo firme. Ninguém pergunta se você está vivo por dentro. O verdadeiro despertar começa quando você se recusa a continuar nesse teatro, quando você decide que não vai mais ser espectador da própria vida, que não vai mais dizer "tá tudo bem" quando não está, que não vai mais se calar diante da própria insatisfação. É nesse momento que a rotina deixa de ser prisão e começa a ser um campo de batalha, porque toda pequena escolha passa a importar. Nietzsche sabia disso. A transformação não começa com grandes eventos, ela começa com o incômodo de perceber que o que te mata não é o caos, é o tédio. E o tédio, quando ignorado, vira morte emocional. Você pode até dizer que tem medo de falhar, mas a verdade é outra. O que te assusta de verdade é viver de forma plena, porque viver de verdade exige coragem. Coragem de se perder para se encontrar. Coragem de decepcionar os outros para não trair a si mesmo. Coragem de sair da zona de conforto e se jogar num mundo onde nada é garantido, só o tempo que passa. Nietzsche entendia isso como ninguém. Para ele, a vida autêntica não é confortável, é exigente. Ela exige uma entrega tão radical que o medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um combustível, porque o verdadeiro terror não é errar, é passar uma vida inteira fazendo o certo para os outros e se sentindo morto por dentro. Quantas vezes você já hesitou diante de uma oportunidade porque não era o momento? Quantas vezes você segurou a própria vontade para agradar alguém? Quantas vezes você fingiu estar feliz para não ser o estranho da roda? Agora pense, o que essas decisões te custaram? A maioria das pessoas vive mais preocupada em manter a aparência de uma vida estável do que em viver uma vida significativa. Mas estabilidade sem sentido é prisão disfarçada. E a maior covardia não é ter medo, é permitir que o medo dite a sua existência. A boa notícia é que esse medo, quando enfrentado, revela algo grandioso. Você pode mudar, não tudo de uma vez, mas agora, hoje, com pequenas decisões que te devolvam a autoria da sua história. Nietzsche diria que a vida só começa quando você para de se esconder atrás de desculpas e decide viver com a intensidade que a sua alma sempre implorou. Existe um momento, silencioso, às vezes até imperceptível, em que algo dentro de você decide que já deu, que a espera acabou, que não dá mais para fingir que essa vida automática, sem brilho, sem presença, é suficiente. É nesse instante que sua segunda vida começa. Não quando o mundo muda, mas quando você muda por dentro. Nietzsche não falava de uma transformação teatral, cheia de promessas vazias. Ele falava de algo mais profundo, a decisão real de ser quem você nasceu para ser, mesmo que isso signifique perder tudo o que te dava segurança, porque o conforto, muitas vezes, é o maior inimigo da sua liberdade. E a liberdade, essa sim, tem um preço, mas é o único preço que vale pagar. Talvez ninguém perceba quando isso acontecer com você. Não vai ter fogos, nem aplausos, nem marcos grandiosos, mas você
Você vai saber, vai sentir, porque algo vai acender dentro de você, e dessa vez você não vai querer apagar. Você vai começar a viver por inteiro, vai olhar no espelho e reconhecer alguém que tem história, cicatrizes e, acima de tudo, verdade. E se você chegou até aqui, é porque essa chama já começou a nascer dentro de você. Não apague essa centelha. Continue caminhando, continue questionando, continue se escolhendo. Aqui no canal, você encontra exatamente isso. Verdades que despertam, reflexões que libertam e conteúdos que podem transformar o seu cotidiano. Já existem vídeos esperando por você, prontos para te lembrar que ainda dá tempo de viver a vida certa, a sua. Fique com Deus, se cuide e até o próximo vídeo.